Ei, gente, tudo bem? Gente, vamos conversar sobre hoje. O assunto de hoje eu separei aqui um tópico aqui, uma chuva, trovão agora. Essa época é sempre comum, né? Chover. Mas eu separei um tópico aqui, gente. Falar sobre perdas, sempre difícil, né? E o que a gente entende por perdas? Principalmente as maiores, né? Quais são as maiores, gente? São perdas afetivas, né? São perdas de pessoas, principalmente, né? De nossa estima, de nossa família, amigos. Graças a Deus, eu tive esse processo um pouco adiado, porque eu fui ter a minha primeira perda que eu realmente senti foi a de um tio meu, e que eu já estava já até para casar, e que faleceu no ano do meu casamento. Eu já estava com 28 para 29 anos, e Deus me deu essa, vamos dizer assim, esse privilégio de experimentar uma perda sentida depois de muitos anos, né? Mas tem gente que experimenta perdas muito cedo, e a gente acaba caindo naquela questão do porquê, né? Por que aquela pessoa tão cedo já está experimentando essa perda? E coisas que não tem porquê, não tem como a gente nem imaginar, porque são desígnios de Deus, né? E essas coisas não adianta a gente ficar indagando, porque não tem resposta, pelo menos não tem resposta agora, né? Quando eu era pequeno, eu vou falar um pouco sobre mim. Quando eu era pequeno, eu ia assim em despedidas, em velórios, e eu achava assim muito estranho, né? Embora eu tenha tido a minha primeira perda com quase 30 anos, eu fui em velórios de parentes distantes, né? E eu vi as pessoas se aproximando e falando meus sentimentos, é, meus pêsames, né? Aquelas frases de praxe que na hora que a pessoa está lá experimentando lá a dor do sofrimento, né? O sofrimento da perda, a pessoa cumprimenta mais por formalidade, mas está tão imbuída daquele sentimento negativo que muitas vezes acaba nem percebendo, né? Acaba passando batido. Ou então tem aquelas frases que eu ouvia muito dizer, falando assim, a morte é uma coisa que você... Minha mãe falava muito isso, fala, né? Graças a Deus ela é viva, mas antigamente ela falava mais que a gente tem que estar sempre preparado para a morte, porque é a única certeza da vida, né? É uma frase bonita, é uma frase de efeito, mas é assim, uma frase que a natureza humana, ela tem de uma dificuldade a aceitar, né? Porque como se prepara para a morte de uma pessoa querida, né? Eu acho que não tem treinamento, né? Não tem um manual, né? Um livro de indicações para se amenizar, ou então se preparar e se evitar isso. Não tem como. A única forma que eu acho que ameniza é o tempo, né? O tempo vai se encarregando de cada vez mais, né? E o tempo que eu falo através do poder de Deus, né? Nada está alheio ao alcance do poder de Deus. Então, em última instância, tempo que eu falo, Deus vai amenizando o sofrimento, vai retirando aquela sensação que parece que tem uma pata de elefante pressionando o seu peito, e que você não consegue nem respirar quando perde, né? É uma coisa terrível. Muita gente nem suporta, né? Principalmente quando vem ao contrário da ordem natural das coisas, né?
Quando não é o pai, né, perde um filho, por exemplo, né? Eu acho que deveria ter uma lei universal que proibisse isso, mas infelizmente não tem. Então, gente, olha só, o que acontece depois dessa perda, desse sofrimento que abate a nossa alma? Normalmente, eu estou falando por mim, né? Normalmente, a gente tende, eu sigo um padrão de comportamento, não só eu, mas várias pessoas se comportam dessa forma. O corpo, ele avisa, o corpo tem suas próprias defesas. O corpo avisa para você evitar sofrimentos. Então, o que o corpo, a mente, ele provoca? No meu caso, quando eu perdi o meu pai, eu passei um tempo isolado. Por quê? Porque inconscientemente eu atrelava o sofrimento ao grau de afetividade que eu tinha com a pessoa. Então, na minha ótica, eu entendi o seguinte: se eu gostar muito dessa pessoa, se eu me apegar demais a essa pessoa, como eu vou ficar se essa pessoa não partir, morrer, não estiver mais aqui? É um sofrimento terrível, né? Então eu passava assim, inconscientemente, meio que evitando as relações, até familiares da mais íntima. Eu ficava mais dentro de quarto, depressão. Que inconscientemente é isso, né? Você se afastar das pessoas. Mas é um mecanismo de defesa do cérebro, principalmente depois de uma perda. O que gera o amor é o convívio diário. Então meu cérebro inconscientemente fala: se você evita o convívio diário, quando a pessoa falecer, se você falecer, você não vai ver nada, mas se a pessoa falecer, que está na sua orla ali de estima, você não vai sentir tanto. E começava a entupir de tranquilizantes, né? E com tranquilizante confunde mais ainda a cabeça da gente. Eu comecei, para vocês terem uma ideia, a ter uma concepção de criação de filho diferente do que meu pai fez em relação a mim. Porque eu sofri tanto na perda do meu pai, por ele ser um pai afetivo e um pai presente e carinhoso, que eu comecei a achar que isso não era, no final das contas, muito saudável para a pessoa. Porque quando ele vai, o filho sofre, ou filha sofre demais. Então eu cheguei a cogitar em mudar a criação da minha filha para uma criação mais rígida. Não chegando ao ponto de ser desafetuosa, se é que existe essa palavra, não chegando ao ponto de não ter afeto, mas assim, ao mínimo de afeto possível, né? Mais regrado em disciplina, né? Porque no meu inconsciente, já passando para o consciente, quando eu voltar, ela não vai sentir tanto, né? Como se eu tivesse fosse muito chegado a ela, muito próximo a ela. Então, no meu entendimento, manter uma certa distância na criação dos filhos seria um gesto de amor, porque quando eu faltasse, ela não sofreria tanto, né? Aí, porque a vida, gente, não é um mar de rosas, todo mundo sabe disso. A vida é difícil. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele cansou de falar sobre isso. Que no mundo há aflições, angústias, né? E a gente, por vezes, passa por atribulações que a gente começa a questionar a própria existência da vida. Se é vantajosa ou não, se compensa ou não.
é como se tivesse uma balança dentro da cabeça da gente, pesando aquilo que é sofrimento e pesando aquilo que não é sofrimento, aquilo que é a antítese, né? No caso, o contrário, a felicidade. No final das contas, gente, quando a gente começa a se distanciar do fato que gerou tanto transtorno e sofrimento, parece que a gente vai vendo de uma forma mais clara, né? Quando está num turbilhão dos acontecimentos, a gente tende a ver as coisas mais nebulosas, mais para o lado sombrio. Mas quando a gente começa a sair do luto, que de acordo com isso, não sei se é verdade, mas de acordo com os psicólogos, né, não tem uma variação de pessoa para pessoa, vai até 2 anos. Tem pessoas que levam 3, tem pessoas que levam 4, mas é de 2 a 4 anos, né, esse luto. Não estou falando o luto extremo, que só de lembrar da pessoa você começa a chorar, mas daquele luto que ainda te causa ainda uma certa angústia, ainda que leve, mas causa. Por exemplo, eu lembro do meu pai e ainda me aflige, entendeu? Eu quero chegar no momento de lembrar